Oi, pessoal do nono ano, estamos aqui para a gente prosseguir a nossa aula de geografia sobre o Japão e os tigres asiáticos, que a gente começou há 2 semanas atrás. A gente parou, o último tópico que a gente viu foi a pecuária, a pesca e os hábitos alimentares dos japoneses, né? Então, hoje a gente vai concluir o Japão e vamos ver os tigres asiáticos, tá? Mas vamos lá. Primeiro, o Japão começou. É, a economia do Japão atual começou com a história das bombas atômicas. A gente ainda não estudou a Segunda Guerra Mundial, mas eu vou só explicar um pouco para vocês. Foram as bombas atômicas. Os japoneses, mas isso a gente vai ver em história, tá? Também. Os japoneses, eles não se entregaram quando a Europa acabou a guerra. Quando Hitler se suicidou, que os aliados chegaram até Berlim, a guerra acabou na Europa, mas o Japão não se entregava. Né? Então, o governo dos Estados Unidos decidiram lançar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Ou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, as duas bombas atômicas. Tá? E isso pôs fim no conflito. E o Japão foi totalmente devastado. E a partir daí começou o milagre econômico do Japão. Como foi esse milagre econômico? Aí a gente sabe, vocês sabem que já estudaram, após a Segunda Guerra Mundial teve a Guerra Fria. E os Estados Unidos começaram a investir pesado no Japão. O mesmo país que eles devastaram com as duas bombas. Tá? Então, os japoneses se posicionaram, foram quase que obrigados a se posicionar do lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. E isso foi o bom para o Japão, porque graças a isso ter ficado do lado dos Estados Unidos, o Japão conseguiu desenvolver sua economia. Porque a gente sabe, como a gente já viu, que os países, e vamos ver de novo, que os países que ficaram do lado dos socialistas, né, dos comunistas, não conseguiram desenvolver. E do lado dos Estados Unidos, sim. Então eles receberam forte influência dos Estados Unidos e a ajuda dos países europeus para reconstruir o país. Tá? E nisso, os japoneses foram proibidos de construir indústrias bélicas, o que é indústrias de armas. Tá? Mas, por outro lado, o dinheiro que foi investido pelos Estados Unidos, eles aproveitaram bem. Como assim, professor? Por exemplo, o dinheiro que vinha para o Japão, eles investiram muito em educação. Como, professor, em educação? Por exemplo, eles mandavam os japoneses estudar na Europa, mas quando os japoneses se formavam, eles tinham que voltar para o Japão para aplicar os seus conhecimentos lá. Tá? E outras coisas a mais, como tem no livro de vocês. Vou ler aqui, ó. A proibição do funcionamento das indústrias bélicas japonesas, como eu já expliquei, e a canalização dos capitais dessas áreas para os setores mais produtivos da economia, como a produção de bens de alta tecnologia. Então a gente sabe que os japoneses eles têm uma alta tecnologia, né? E graças ao que é o dinheiro investido pelos países de fora pelos Estados Unidos e principalmente o dinheiro que ia para as armas. Aí o que é que acontece, ó? Aí eles tiveram investimento maciço em educação que eu acabei de explicar, né? Incentivos governamentais à exportação de bens industriais. O que é isso? Exportavam para outros países. Tá? Existia lá mão de obra abundante, barata e qualificada, que é diferente como a gente já ver nos tigres asiáticos. Tá? Então, muita mão de obra qualificada dos japoneses inteligentes. Né? Por quê? Porque eles foi investido na educação, tá? A transição cultural de obediência, disciplina e coletividade. Então eles já tinham essa cultura de obedecer, seguir rígidas disciplinas e ser coletivos, uns ajudar os outros. Tá? Eles faziam o que era para um era para todos, não tinha aquela coisa do que a gente chama o egoísmo, tá? Ó, a poupança interna garantida pelos salários dos operários guardados no início das fases da reconstrução.
o que é que acontece? Os japoneses estavam com o dinheiro guardado na poupança. É mais ou menos que a gente vai ver o que aconteceu aqui na época que o Collor confiscou. Tal. Tá? Então, tudo isso, ó, incentivos macios na educação, para a existência de tecnologia fabril, incentivo do governo, existência de mão de obra abundante, barata e qualificada, a tradição cultural de obediência. Então, tudo isso favoreceu com que o Japão desse um salto na economia. Tá? Então, ó, dessa forma, vertiginosa, o Japão tornou-se a segunda economia do planeta na década de 80, passando a rivalizar novamente com os Estados Unidos na área econômica, dessa vez na área econômica. Né? Na última metade do século XX foram realizados investimentos maciços em geração de energia elétrica e termoelétrica. Esses fatores, conjugados ao forte protecionismo estatal, elevou o Japão a essa condição de um dos maiores produtores de aço, automóvel e bens como têxtil e entre outros, superando até os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos investiram no Japão e o que é que acontece? O Japão, eles foram tão organizados que eles conseguiram ser mais fortes que os Estados Unidos. Mas tudo isso começou como? Com o investimento dos Estados Unidos, dos próprios Estados Unidos, que puxaram o Japão para o seu lado na Guerra Fria. Tal. Também deve se destacar, os japoneses, como vocês sabem, a indústria automobilística japonesa, que é muito forte, né? Que renovou os conceitos de carro, que na época era apenas Fordismo lá dos Estados Unidos. Então, se a gente for ver carros, como por exemplo a Toyota, né? Que é o toyotismo que substituiu o Fordismo. Então, os carros da Toyota hoje são os carros de ponta, a Hilux, o Corolla, né? O HB20. Então, isso tudo vem lá do Japão, porque eles investiram maciço nessa tecnologia. Tá? Aí vem, como eu acabei de dizer, as principais montadoras, como a gente tem lá a Nissan, a Mitsubishi, né? Sistemas de seguro muito eficientes. Então, esses países, ou esse país, o Japão desenvolveu graças a esses investimentos da Guerra Fria, dos Estados Unidos, né? Na época da Guerra Fria, do capitalismo. Vocês lembram, né, que eu já expliquei várias vezes, o capitalismo só pensa em dinheiro. Se a pessoa se souber fazer, fica rica. Então, esse país, o Japão, ele conseguiu pegar esse dinheiro e investir para ele crescer. Diferente do que aconteceu na África. Por que a África é o continente mais pobre? Porque os vários países da Europa, dos Estados Unidos, que investiram dinheiro lá após a independência, os dinheiros eram desviados. No Japão, não. O Japão investiu maciçamente em estudos. O pessoal estudava para poder desenvolver. Tá? Aí logo veio os tigres asiáticos. Tá? Por que tigre, professor? Pessoal, tigre quer dizer um animal forte, né? Um símbolo de prosperidade. Então, e por isso que são chamados, esses países que eu vou falar para vocês agora, são chamados tigres asiáticos. Né? Professor, quais são esses países? Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul. Opa, professor, tem um aí que não é país. Mas a gente vai já falar dele. O surgimento dos tigres asiáticos também vai baseado na Guerra Fria. Por quê? Porque no período da Guerra Fria, como eu acabei de explicar, os Estados Unidos já existia uma forte influência sobre o Japão. E o Japão desenvolveu. Mas o avanço do comunismo pela Ásia já estava bem corrido. Porque a China era comunista, o Vietnã comunista e a Coreia do Norte comunista. E os Estados Unidos viram com maus olhos, porque então os Estados Unidos só tinha o Japão. Então decidiu investir nesses países que se tornaram os tigres asiáticos.
Tá? Então vamos ver aí, ó. A primeira levada dos tigres asiáticos foi, como eu já falei, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Coreia e a Coreia do Norte. Aí, a partir da década de 90, com o fim total da União Soviética e com o disseminado capitalismo, derrubando o comunismo socialista, outros grupos de países passaram a apresentar um crescimento econômico semelhante. Qual? A Indonésia, a Tailândia, a Malásia e as Filipinas. Coisa que nós vamos já falar delas também. Tá? Mas vamos ver o que é que diz. Ó. Qual a característica dos tigres asiáticos? Tá? Primeiro, industrialização recente. Por quê? Professor, mas não é da década de 70, mas ainda se torna recente, porque se a gente for falar de séculos, tá? Economias corporativas, quer dizer, corporar-se, um ajudar o outro. Os produtos desses países ficavam dentro? Não, ia para o mercado externo. O que se produz nos tigres asiáticos é voltado para Estados Unidos e o mercado europeu, vai para fora. E outros países até da própria Ásia. Tá? Outra coisa que influenciou as características dos tigres asiáticos é o transbordamento do capitalismo japonês. Quer dizer, o Japão estava tão desenvolvido, como a gente já viu, chegou a ser a segunda economia do mundo, que atingiu esses países de cheio, mas atingiu por um lado positivo. Tá? Aí eu vou explicar aqui para vocês. Pessoal, esses 4 primeiros tigres asiáticos são 3 países e um estado pertencente à China. Porque Hong Kong pertence à China. Agora, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura, elas são países. Tá bom? Vamos lá, ó. Como eu já falei isso para vocês, os tigres asiáticos eles vêm a partir da década de 70 com modernização, é bem recente. Né? Teve uma modernização econômica, como eu já falei para vocês. China e Coreia do Norte comunista, né? O Vietnã e os Estados Unidos queriam investir nesses países para que eles ficassem do lado deles na Guerra Fria, capitalistas. A política, o que fez com que os Estados Unidos investissem nesses países foi uma política chamada cordão sanitário, que dizia o quê? Que queria os países capitalistas. Tá? De onde foi que veio o dinheiro para investir nos tigres asiáticos? Foi dentro da Ásia? Foi dentro da própria Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong? Não. O dinheiro veio de fora, foi capital estrangeiro. Quem investiu? Os Estados Unidos. Como eu já falei desde sempre. Os Estados Unidos que investiram nesses países. Tá? E as plataformas eram de exportação, como eu já falei agora há pouco. O que era produzido lá ia para fora. Tá? Aí vamos ver lá. Ó. Olha como tem uma característica do Japão. Ó. Mesma coisa do Japão. Ó. Os tigres asiáticos ofereciam incentivos fiscais. Por exemplo, se uma empresa norte-americana quisesse investir dentro, digamos, de Singapura, não ia pagar imposto com terreno, não ia ter algumas taxas liberadas, não ia gastar. Outro incentivo, mão de obra. Mesma coisa do Japão. Barata, disciplinada e qualificada. Mão de obra qualificada. Eu acho que eu já devo ter comentado com vocês na sala sobre a questão do porto do Porto do Pecém, aqui na cidade de São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza. Eu já falei isso várias vezes, acho que foi em todas as séries já. Lá tem muito emprego, mas o povo aqui não tem qualificação profissional. Eles têm que trazer gente da Ásia, da Coreia do Sul, do Japão, da China para trabalhar lá. Por quê? Porque não tem mão de obra qualificada. Né? E lá tinha. Né? Porque o pessoal iam estudar, seguiam aquela implementação, saíam um curso ali, corre e vai fazer. E aqui não tem. Por isso que eles gastam um absurdo trazendo pessoas de outro lado do mundo para trabalhar aqui. Né? Eu estive domingo agora, anteontem, eu estou gravando essa aula terça. Eu estive no Japão. Estive no Kumbuko, anteontem. Fui comprar uns produtos no mercantil, eu pensei que estava entrando no mercantil na Ásia. Produtos asiáticos, literalmente, nome asiático. E nas plaquinhas lá tinha português, inglês e japonês, coreano, sei lá, não sei nem que letra é aquela.
né? Justamente porque eles têm uma qualificação muito grande, coisa que aqui o povo não tem, tá? Então, a mão de obra barata, disciplinada e qualificada foi um ponto X para o desenvolvimento dos tigres asiáticos e do Japão, tá? Ó, outra coisa, organização trabalhista frágil, que é isso aí, é um ponto negativo. É positivo para eles, quer dizer isso. Os trabalhadores não tinham costume de brigar pelos seus direitos, como acontece aqui no Ocidente, né? Qualquer coisa o pessoal vai para fazer greve para brigar pelos seus direitos. Lá não. Era uma organização trabalhista frágil. Então, quanto mais emprego para eles, melhor. Não queria saber como era o emprego. Tá? Outra coisa, infraestrutura modernizada. A coisa moderna, como eu já falei. Se fosse socialista, era tudo antigo, mas como era capitalista, tudo era novo. Tá? Uma legislação ambiental permissiva, quer dizer, eles não estavam, no início, eles não estavam nem aí para o meio ambiente, eles queriam o progresso. Né? Tava também, quando eu estava lá no Cumbuco esse final de semana, no domingo, eu estava falando pro filho da minha namorada, ó. Não, filho não, pro sobrinho, que estuda na UES. Porque a gente tava num canto que não tinha onde estacionar o carro e um monte de vários jardins. Eu falei, ó, devia tirar esse jardim e fazer estacionamento. Ele falou, mas você é um professor de geografia, querendo destruir o meio ambiente. Aí eu fui explicar para ele, é a mesma coisa que tá fazendo aqui. Infelizmente, não existe progresso sem a degradação do meio ambiente. Mesmo que tenha as políticas públicas, tem a preservação, mas sempre o meio ambiente vai pagar um pouco. E é o que aconteceu lá. Tá? E outra, industrialização, como eu já falei, orientada para exportação. Tudo que era produzido lá era para exportação. Tá? Aí, como eu já falei antes, a partir da década de 90 veio uma segunda onda de tigres asiáticos. São os novos tigres asiáticos. Que baseados... Por que, professor, novos tigres asiáticos? Como eu já falei antes, preste atenção. Em 1991 acabou a Guerra Fria. Né? Então, a partir da década de 90, os países já estavam se desprendendo do bloco socialista, do bloco comunista. E eles já viam que o lado capitalista dava certo. E o que é que acontece? Começou a surgir os novos tigres asiáticos. E quais são esses novos tigres asiáticos? A Indonésia, o Vietnã, a Malásia, a Tailândia e as Filipinas. Tá? Nesses países têm indústrias tradicionais, como têxteis, calçados, alimentos, brinquedos e produtos eletrônicos. Mão de obra menos qualificada, porém mais barata. É o que eu falei quando eu estava explicando sobre o Japão, que eu disse que lá na frente a gente vê um país tigres asiáticos, mas a mão de obra farta e não qualificada, que nem os primeiros tigres asiáticos, e o Japão. Tá? E o que aconteceu nessas empresas? Milhares de pequenos produtos e mercadorias sobre encomenda, criados e planejados por outros países. Eu acho que vocês já devem ter visto algum produto que diz que é da Tailândia, né, de Singapura. Então são produtos que saíam de lá e se espalham pelo mundo, né, a um pouco custo. Tá? E só para encerrar, a produção econômica dos tigres asiáticos. Vou citar aqui para vocês quais são alguns. Ó. Automóveis. A Coreia do Sul se destaca com a Toyota, Nissan, né, entre outros. A Hyundai, entre outros. Tá? Os eletrônicos. Coreia do Sul e Taiwan. Singapura, Hong Kong e Indonésia. Fazem produtos eletrônicos, né? Celular, relógio e tal. Produtos de informática. Malásia, Hong Kong e Singapura. Brinquedos. Taiwan. Tecidos, a Coreia do Sul e Taiwan. Tá? Então, isso aí é os tigres asiáticos. Tá? Tava em slide com foto, tudo para você, mas eu decidi dar aula para vocês olhando assim. Né? Que acho que até fica mais explicativo. Pode ser que outro dia eu volte com slides. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.